Então, paciente que tem trombose sem uma causa aparente, ou seja, aquele paciente que do nada teve uma trombose, a gente tem que ficar de olho, tem que ir atrás, principalmente câncer de cólon, né, de intestino, de próstata, de mama e de pulmão. Esses são os 4 principais cânceres que a gente tem que ir atrás em pacientes que do nada tiveram uma trombose venosa. Ou esses pacientes podem ter o que nós chamamos de trombofilias. O que são trombofilias? Trombofilias são situações, são doenças genéticas que predispõem a um aumento da chance de trombose, né? Nós temos algumas trombofilias que são mais comuns, né? Por exemplo, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, que são essas proteínas, são fatores que o nosso corpo mesmo produz e que são fatores anticoagulantes, que nós chamamos. Então, uma deficiência de fatores anticoagulantes levam a uma tendência maior de trombose. Então, por exemplo, existe o que nós chamamos de mutação do gene da protrombina, que também é uma situação que aumenta a chance de coagulação. Existe Seria uma disfunção do organismo que faz o sangue coagular mais rápido. Coagular mais rápido e de uma maneira mais intensa. Então, como a gente conversou antes, o organismo ele é muito sábio em promover um equilíbrio entre fatores de coagulação e fatores de anticoagulação. Quando há uma quebra dessa barreira, seja por uma infecção, ou por uma cirurgia, ou por uma gravidez, ou a pessoa ficou muito tempo acamada, ou por uma doença genética, há um aumento da coagulação e uma diminuição da proteção do organismo, e o que gera uma trombose. Então, existem uma série de exames de sangue que podem identificar se essa pessoa tem uma tendência aumentada, genética ou não, a essa situação de trombose, que nós chamamos de trombofilia. E é uma coisa super comum, por quê? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente não tinha acesso a esse tipo de diagnóstico. Agora, com o passar do tempo, com o avanço dos testes de laboratório, a gente consegue identificar hoje uma boa parte desses pacientes. Ainda assim, tem pacientes que a gente não consegue identificar a causa do problema, mas uma vez os pacientes identificados, a gente começa a tratar, e é importante que esse tratamento seja muito bem acompanhado, porque uma vez que o paciente teve uma trombose, ele tem 3 a 4 vezes chance de desenvolver uma nova trombose. Então, em determinadas situações, a gente tem que manter o paciente sob tratamento para o resto da vida. Acompanhamento constante. Para o resto da vida. Então, tem pacientes que têm algumas doenças mais graves que tem que tomar anticoagulante sempre, a vida inteira. E uma coisa que antigamente, há uns 15 anos atrás, a gente tinha que fazer era o controle desses anticoagulantes. Então, quem está escutando provavelmente já tem ou conhece alguém que tem que fazer tinha que fazer um exame de sangue a cada 15 dias para saber se o sangue estava fino. Isso. E tinha uma história que, assim, mas a gente preconizava não comer algumas substâncias, principalmente substâncias ricas em vitamina K, que as folhas verdes têm vitamina K. A gente não incentivava, não orientava os pacientes a ingerirem bebidas alcoólicas. Então, com essas medicações mais recentes, dos últimos anos, essas restrições alimentares diminuíram. Então, a gente tem uma qualidade de vida mais importante para os pacientes que têm uma trombose venosa. Os pacientes não precisam ficar internados e não têm essas restrições alimentares. Então, o paciente tem uma vida praticamente normal com tratamento de trombose venosa. Não é 100% normal, porque esse paciente ele vai estar em anticoagulação, que a gente chama, o sangue vai estar fino. Então, se eventualmente tiver um acidente, bater a cabeça e tal, então ele tem mais chance de ter sangramento, que é um efeito colateral dessas medicações. Mas isso, felizmente, é raro. E a gente tem maneiras de tentar reverter isso aí. E controlado também, né? Exato. Então, são medicações bem seguras, que a gente está bem acostumado a prescrever e que vieram a somar no tratamento da trombose venosa.